Direto da redação, você ouve agora o podcast Outra Visão. Apresentação, Paulo Cunha. Olá, amigos do podcast Outra Visão. Tudo bem com você? Eu sou o Paulo Cunha, o Paulão, e falo da redação da Outra Visão Comunicação em Belo Horizonte. Este é o episódio 30, com Rita Paladino Franco, gravado originalmente em outubro de 2020 e publicado na época no Spotify. E que agora eu trago em versão para YouTube, para você ver e ouvir esta ótima entrevista com a Rita Paladino. A Rita é jornalista profissional há mais de 35 anos. Ela também é formada em História. Nessa entrevista, ela conta um pouco sobre a sua trajetória de vida pessoal e profissional. Conta da sua vivência no ambiente do jornalismo, da comunicação corporativa e da comunicação em órgãos públicos, que ela também tem grande experiência. E além disso, a Rita também conta um pouco da sua vida pessoal, da sua família. Ela é nascida no bairro do Bexiga, na Moca, em São Paulo. Mas já há muitos anos ela vive em São Bernardo do Campo. É uma história de vida muito bacana, inspiradora e é um grande exemplo de batalhadora, de uma pessoa que está sempre batalhando aí para novas conquistas. Também quero registrar o seguinte: a Rita Paladino, ela já há muito tempo ela contribui aqui com o podcast Outra Visão, fazendo a revisão dos textos que eu produzo aqui para o podcast. É isso mesmo. Toda vez que eu escrevo um texto de um perfil de entrevistado, eu envio para a Rita, que ela dá aquela revisão ortográfica legal, impecável, que me ajuda demais aqui a manter uma qualidade legal das publicações em texto do podcast Outra Visão. Afinal, pessoal, aqui nós somos áudio, vídeo e texto também, porque a essência do jornalismo é escrever, conversar, entrevistar, se comunicar, ok? E, claro, aquele recadinho que eu não posso deixar de dizer, que é o seguinte: quero convidar a todos para se inscrever aqui no canal do podcast Outra Visão no YouTube. Pessoal, clica aí, se inscreva e também curta esse episódio, assista, curta, deixe seu comentário, sugestões, críticas, ideias, enfim. E também não deixe de visitar os outros episódios, curtir e interagir. Lembrando que continuamos no Spotify em versão de áudio e vídeo agora. Então você pode acessar nas plataformas de áudio normalmente, que todos os episódios estão lá. E, como eu disse, este é um episódio já publicado que eu trago para a versão YouTube. Então vou encerrar esse vídeo aqui de apresentação para que vocês assistam e vejam, ouçam essa ótima entrevista com Rita Paladino. Tchau! Direto da redação, você ouve agora o podcast Outra Visão. Apresentação, Paulo Cunha. Alô, Rita Paladino Franco. Tudo bem com você, Rita? Tudo bem, Paulo. E você? Tudo jóia, Rita. Ô, Rita, seja muito bem-vinda ao podcast Outra Visão. Muito obrigado por aceitar o convite e por prestigiar este podcast, viu? É com muita alegria que eu te recebo aqui para a gente bater um papo bem descontraído sobre jornalismo, viagens, comunicação. Rita, você é formada na Universidade Metodista de São Paulo. Você tem 30 anos de carreira no jornalismo, né? Eu queria que você relembrasse um pouco do início da sua trajetória no jornalismo. Você pode contar para os nossos ouvintes aqui do podcast? Na verdade, eu tenho mais de 30, tá? Porque eu comecei no jornalismo quando eu já estava na faculdade, ainda brincando de foca. Então foi assim que eu comecei. Comecei escrevendo para um jornal que tinha dentro da faculdade, que era o Rude Ramos Notícias. A gente fazia programa de rádio na faculdade. E eu também comecei a trabalhar com uma amiga minha que tinha uma revista aqui em Santo André,
da revista da Coop, então eu comecei a colaborar com uma coluna mensal para essa revista. Isso lá nos anos 80, final dos anos 80. Nos anos 90 em diante foi uma coisa assim, entendeu? Foi entre decidir se eu ia realmente ser jornalista ou se eu ia ficar metalúrgica, porque até então eu trabalhava numa empresa metalúrgica, tá? E aí decidi, falei, não, quando chegou 96 mais ou menos, eu fui, e logo de cara, assim, eu entrei, aquela coisa, fazendo 3 coisas ao mesmo tempo, fazendo rádio escuta na PAN, fazendo a revista, na época era a revista, peraí, deixa eu lembrar, Ponte Aérea. Eu entrei para criar um jornal na revista Ponte Aérea, tá? E a gente criou um jornal chamado Up to Date, que circulava na Ponte Aérea São Paulo-Rio, né? E em algumas salas de aeroportos pelo país. Quem distribuía essa revista para a gente era a Infraero. E era um jornal semanal com alguns comentários sobre as notícias da semana, tal, turismo de negócios, algumas dicas pro viajante de negócios, etc. e tal. Depois saí aquela coisa, saí da Ponte Aérea, já fui direto para Business Travel. Fiquei um tempão na Business Travel, acho que uns 6, 7 anos na Business Travel eu fiquei, falando só sobre turismo de negócios, economia, etc, etc, etc. Foi praticamente aí a minha carreira. Depois eu tive uma breve passagem na revista dos eventos, onde a gente se conheceu, né? Exato. Passamos juntos por muitos perrengues naquela revista. Exatamente. Mas fizemos o nosso trabalho. Uhum. Depois daí eu continuei aquela coisa. Eu fui fazer a Turismo em Números. Depois da Turismo em Números eu fiquei como freela. Fiquei freelando, tá? Uhum. Aí eu passei a fazer freela. Fazia freela para revistas, fazia freelas... escrevia roteiro de vídeo, de rádio. Depois disso, o que mais que eu fiz durante esse período todo, né? Porque eu saí da revista dos eventos deixa eu lembrar, foi em 2002. Foi logo depois do... 2002. Foi logo depois pouco depois do 11 de setembro, vamos ser bem claros, né? Foi logo depois do 11 de setembro que aconteceu tudo aquilo, saí da revista dos eventos. Aí eu fiquei fazendo jornalismo empresarial, fiz várias revistas aqui numa agência aqui do ABC. Depois desse jornalismo empresarial também eu fui fazer marketing político. Eu vou te perguntar sobre isso. Ô Rita, então vamos então voltar um pouquinho no tempo. Me conta, então você foi, antes de ingressar no jornalismo, você foi metalúrgica? Me conta um pouquinho dessa fase assim da sua vida. Como é que é? Você trabalha, aonde você trabalhou? O que você fazia exatamente? Olha, eu já fiz um pouco de tudo nessa minha vida, tá? Porque eu comecei a trabalhar com 13 anos. Então, assim, eu acho que não vai ter tempo nesse podcast para contar tudo que eu fiz. A gente arranja um tempinho, sim. A gente arranja. Então, aquela coisa assim, eu comecei, na verdade, assim, a minha carreira profissional começou como eu era recepcionista de um escritório que tirava xerox, tá? Numa lojinha de xerox, que hoje em dia você vê em qualquer lugar. E eu era recepcionista ali. Então, eu tirava xerox, não sei o quê. A gente fazia uns trabalhinhos para as pessoas, tipo, datilografar currículo para as pessoas, entendeu? Porque o pessoal não tinha muito recurso antigamente. Então, tinha que procurar esses escritórios. Aí, depois, eu entrei numa indústria química. Assim, eu fui... aquela coisa. Aí, eu entrei numa indústria química. Trabalhei muitos anos numa indústria química. Aí dessa indústria química eu fui para metalurgia. Isso já estava na faculdade, tá? Porque eu entrei em indústria química aquela coisa, eu fui metalúrgica, fui para química, fui metalúrgica de novo, tá? Uhum. Então, assim, foram os empregos que você vai tendo na vida, né? Vai tocando. Porque trabalhei um tempo. Você é nascida na cidade de São Bernardo? Não, São Paulo. Eu nasci no Bexiga. Eu nasci no Bexiga. Mas a sua relação com o ABC Paulista se deu com esses trabalhos? Não, na verdade, assim, a minha mãe trabalhava na Secretaria da Fazenda. Ela tem um cargo que nem existe mais na Secretaria da Fazenda, porque não existe mais coletoria estadual. Minha mãe trabalhava na coletoria estadual
de São Bernardo do Campo, tá? Então a gente mudou para São Bernardo por conta do trabalho da minha mãe, em 67. São Bernardo não era nem um décimo do que é agora, tá? Só para você ter uma ideia, a avenida principal de São Bernardo, que é a Faria Lima, era um rio. Você passava da Jurubatuba para Marechal Deodoro, que são as outras duas vias principais do centro, você passava por cima de uma pinguela, porque era um rio ali. Agora é uma avenida, é onde passa o trólebus, enfim. A ligação, né? Corredor, que eles chamam corredor ABD. Que é São Bernardo, Santo André, Diadema, São Paulo, tá? Antes de acontecer tudo isso, né? A gente mudou em 67, eu tinha 6 anos de idade. Tanto que, assim, foi engraçado porque em 67 eu estava fazendo 6 anos e a minha mãe, como eu fazia 6 anos no meio do ano, minha mãe resolveu que ela tinha que me colocar na escola antes. Como eu já estava alfabetizado em casa, então eu entrei na escola antes da hora. Aí aquela coisa, fiz escola normal. Eu acho que eu fui a última turma a fazer exame de admissão para entrar no ginásio, porque antes era ginásio, não era primeira ou oitava série. E daí aquela coisa, eu saí da oitava série e fui fazer colégio técnico, porque eu não queria... as opções, ou você fazia o científico, ou você fazia curso para ser professora. Eu não queria nenhuma das duas coisas. Magistrado. Aí eu falei, olha, não quero fazer nada disso. Aí aquela coisa, eu fiz um ano de ETE, que é a Escola Técnica Industrial, eu fazia eletrônica. Aí eu falei, não, isso não é para mim, eletrônica não é para mim, definitivamente. Aí eu fui para a área de comunicação, entrei num curso de publicidade em outra escola, tá? Saí da ETE para outra escola, mas isso eu já trabalhava fora, entendeu? Eu já tinha emprego e tudo mais, então eu estudava à noite. Mas eu fui para a área de comunicação, e da área de comunicação, saí da faculdade, saí do técnico, fui fazer história. Aí depois da história, eu fui fazer jornalismo. Nossa! E nisso tudo aquela coisa, entendeu? Eu fui fazendo as coisas, assim, mas que não tinham absolutamente nada a ver com o trabalho que eu fazia. Porque eu trabalhava num escritório de indústria, né? Eu trabalhava no departamento pessoal. Normalmente o pessoal fala, vou fazer administração, vou fazer... Eu falei, não quero fazer nada disso, não. Chega. Cansei. Eu quero fazer o que eu quero fazer, não o que, né, estão me obrigando a fazer. E assim foi que eu comecei minha carreira de jornalista. Olha só que interessante, hein, Rita? Então, quer dizer, você tem outras formações além do jornalismo, em história, na própria publicidade, né? E na área técnica também, né? Exato. Ô, Rita, exatamente. Me conta, no jornalismo, me conta dessa sua passagem aí pela Jovem Pan, pela Rádio Jovem Pan. Quando é que foi, assim, o que você podia contar um pouquinho? Olha, na verdade foi como um estágio, tá? A gente ficava na rádio escuta, de madrugada, da PAN. Então, assim, todas as notícias que vinham pra gente, aliás, assim, a maior parte das notícias eu tenho que agradecer a turma do Gil Gomes, tá? Tenho que agradecer muito. Porque, assim, a gente, como rádio... porque, assim, às vezes a gente não conseguia nada, porque a gente era tudo foquinha, né? Tudo novato. Então, eu ligava para as delegacias, o pessoal, não tem nada acontecendo, porque não sei o quê. E você sabe que de madrugada não tem nada de bom acontecendo. Não tem merda acontecendo, né? Não tem nada rebelião, bom, enfim. Não tem nada de bom acontecendo, tá? Aí, assim, como a gente acabava fazendo amizade, né? O pessoal a gente ligava para a equipe do Gil Gomes e falava, cara, não é possível, né? Não está acontecendo nada nós estamos em São Paulo, cara, como que não está acontecendo nada? Aí o cara, tudo balela, tem cadáver não sei aonde, tem greve de metrô programada para não sei o quê, sabe? Os caras começavam a abrir tudo pra gente. Então, assim, se a gente não tivesse contato com outros jornalistas, entendeu? Que eram muito mais especializados do que a gente, às vezes a gente se ferrava. Nossa. Porque você não tinha nada para passar. E às vezes acontecia tudo ao mesmo tempo, aí você tinha que sair correndo, entendeu? Porque você tinha que escrever aquilo rapidinho para já botar no ar, né? Lembrando, né, então, Rita, aos ouvintes que essa época não tinha internet, não tinha telefone, celular, né?
E era máquina de escrever, né? Analógica, né? Era máquina de escrever, exatamente. Era máquina de escrever. E você tinha que ficar feliz se tinha uma máquina de escrever elétrica, cara. Porque na Exatamente. maioria das redações não tinha isso, certo? Não tinha nada disso. A gente ainda é do tempo de fazer fotolito, pestap, essas coisas, né? Que não existem mais também. Então, eu quero que você conte um pouquinho também dessa parte gráfica, assim, do mundo, né, das revistas, porque você, né, depois da Jovem Pan, como você falou, você passou pela Ponte Aérea, pelo jornal Ponte Isso. Aérea, e ficou muito tempo lá na revista Business Travel, que foi uma revista muito importante na época, né, desse segmento de viagens de negócios, que foi uma revista muito importante, né, nos anos 90, assim, ela era uma revista bem respeitada. Rita, me conta um pouquinho dessa época aí, principalmente na Business Travel, que eu sei que era uma revista importante. Me conta um pouquinho de como é que era a rotina desse processo de produção da revista. Como é que era Você viajava muito, muitos eventos, muitos acontecimentos, como é que era? Olha, eu não viajava tanto quanto eu gostaria de viajar. Viajava bastante. Mas era engraçado porque, assim, tinha vários colegas que, obviamente, a gente dividia as viagens, né? Porque não dá para você fazer tudo, não dá para você ir em todos os eventos, não dá para, né? Enfim, a gente tenta cobrir o máximo possível, mas normalmente você tem uma redação. Na época já era uma redação que o pessoal já estava começando a enxugar as redações, entendeu? Tentar fazer o máximo com o mínimo de pessoas. Aquela coisa, tinha que fazer aquela divisão, assim, ó, isso aqui é para você, isso aqui você vai, não sei o quê. Mas, assim, eu não viajava tanto quanto eu gostaria. E o pessoal que, às vezes, algumas das pessoas que trabalhavam comigo, nossa, eram muito estressadas, assim, entendeu? Então as pessoas, assim, pô, eu queria estar na minha casa e tô aqui, sei lá, tô na Espanha. Aí você fala assim, cara, pelo amor de Deus, você tá na Espanha, curte aí, né? Aproveita a oportunidade que você tem, porque, assim, muitas das pessoas não percebiam a oportunidade que eles tinham de conhecer coisas novas civilizações, entendeu? Abrir os horizontes, porque é o que mais eu ganhei nessa vida, tá? Eu abri muito meus horizontes. Eu aprendi muito viajando, sabe? E era aquela coisa, às vezes as pessoas que mais reclamavam são realmente as pessoas que menos traziam, vamos dizer assim, de informação útil. Porque elas não se abriam. Uhum. Elas achavam que alguém ia chegar e ia mastigar as coisas para elas e dar para elas. Não, não é assim. Você está num outro país, você está numa outra cultura. Aquela coisa. Aprenda a lidar com as pessoas, né? Tem que aprender a lidar com as pessoas, aprender a fazer as coisas, sabe? Porque, assim, você sempre vai encontrar gente muito diferente de você. Eu fiz viagens maravilhosas. Umas, assim, que as pessoas falam, eu que não ia para esse lugar. Eu fui para Colômbia, cara, pela Business Travel, para fazer uma matéria sobre Bogotá. E, assim, o pessoal, imagina, você vai se enfiar no meio da guerrilha. Quem não sei das contas falou, gente, em primeiro lugar, calma. Eu estou fazendo uma revista de negócios. Eu não vou lá perguntar se o camarada está vendendo cocaína, como é que, sabe? Me filtrar no tráfico, não vou fazer nada disso. E foi uma das melhores viagens que eu fiz na minha vida. Eu conheci pessoas espetaculares nessa viagem. O país, assim, conheci um país que é absolutamente lindo, entendeu? Cheio de coisas para se fazer, cheio de negócios para se fechar. Então, assim, a informação que você tem que passar para o seu leitor tem que partir de você. Então, assim, eu acho isso interessante. Será que isso é interessante para o meu leitor? E é isso que você tem que passar sempre. Uhum. Você tem que pensar assim, como o leitor vai ver essa matéria? Ô, Rita, e você se lembra de você falou dessa viagem para a Colômbia, alguma outra grande reportagem ou matéria que você escreveu que você tem uma lembrança, um carinho especial assim? Nossa, são tantas. Meu Deus do céu. Mas São muitas. uma assim. Ó, Jamaica. Jamaica foi sensacional. Aliás, assim, foi sensacional por vários motivos. Primeiro, porque é um país onde o povo lá é muito parecido com o povo brasileiro no sentido de afetividade. Mas, assim, obviamente, com aquele povo que a gente gostaria que o brasileiro fosse, entendeu? Mais afetivo, porque ultimamente a gente não anda vendo nenhuma afetividade. Mas, assim, um povo que foi
colonizado por outro tipo foi outro tipo de colonização. A colonização inglesa era completamente diferente da portuguesa ou da espanhola. Então, assim, eu conheci um tipo de ex-colônia que era muito, muito, muito diverso, tá? E, assim, pessoas incríveis. E, assim, tive a felicidade que, na época que a gente foi, a Jamaica tinha se classificado para a Copa do Mundo e o técnico deles era não sei nem o nome dele. Eu sei, o Bigode, um de bigode. O de bigode que era brasileiro. Daqui a pouco que era brasileiro. Uhum. E assim, nossa, eles só faltaram carregar a gente no colo, entendeu? Porque, imagina, eles tinham se classificado para a Copa do Mundo, estavam felizes da vida, entendeu? Porque, assim, são futeboleiros como qualquer britânico ou ex-britânico, tá? Futeboleiros mesmo, de jogar futebol na praia, de jogar futebol de pelada, tudo igual, tá? De torcer tudo pro Corinthians, né? Vamos fazer carrinho de rolimã? Vamos fazer carrinho de rolimã. Sabe aquela coisa moleque que a gente tinha? Foi muito legal, foi muito legal. Foi uma viagem assim que foi inesquecível, tá? Não só porque o lugar é lindo também, porque eu fiz coisas que eu jamais faria em outros lugares, mas porque assim, eu aprendi muito lá. Aprendi muito. Ô, Rita, então, com a sua formação em história, em jornalismo, então, nas suas reportagens, a sua visão também, sempre associava muito a questão histórica de um destino ou de um acontecimento com o fato que estava acontecendo, assim, com o que você queria retratar, né? Sim, eu sempre usei muito isso. Até porque, assim, o Brasil não está do jeito que está porque a coisa foi acontecendo à toa, entendeu? Foi por uma série de fatores que nós chegamos a isso que nós estamos. Assim como todos os países e todas as civilizações. Você não está no ponto que você está, ou não está acontecendo tal coisa, assim, não caiu do céu, entendeu? As situações não caem do céu. Elas vêm uma série de fatores que vão desencadeando tudo isso. No nosso caso aqui, infelizmente, eu acho que o pessoal fala da questão da educação e eu bato nisso, sabe? Porque, assim, educação não é o que você tem na escola. Educação é o que você tem na sua casa. O que você tem na sua escola é instrução. E essa instrução, aliada com a educação que você traz à sua casa, entendeu? Faz você criar um ser que pensa. Infelizmente, eu acho que nós falhamos miseravelmente nisso. Nós não criamos muitos seres pensantes. Nós criamos repetidores, entendeu? E isso é um problema. Como a parte de história, eu falo muito nisso. O pessoal fala assim, história é tudo decoreba. Não, filho, se você não aprender história, você vai continuar repetindo os mesmos erros que já foram cometidos. Estamos repetindo, inclusive, um erro que foi cometido nos anos 30, tá? Mas as pessoas ainda não se deram conta disso. Ou não sabem, ou fazem questão de tampar os olhos para não ver. Mas é isso. E qual Infelizmente, é isso. Nós estamos repetindo. É exatamente o erro de achar que você entrar na linha dura. Vamos lá, vamos ser aquela coisa. Tem que fechar tudo mesmo, o povo que se dane, entendeu? Se eu estou na boa, então o resto do mundo, eu não quero saber se o resto do mundo está comendo lixo na rua. Sabe? Essa é uma coisa quase cruel, mas é fascista isso. Isso é próprio do fascismo, entendeu? Você acha que tudo se vai resolver com o Estado dizendo para você, olha, você tem que fazer isso, olha, isso aqui não pode existir. Olha, você é um folgado que quer tudo na sua mão. E não é assim. A gente sabe muito bem que não é assim. Temos que criar novas frentes de trabalho. Temos que criar condições das pessoas trabalharem e se sustentarem. Voltar atrás com direitos adquiridos não é a porta de saída dessa meleca toda que nós estamos vivendo. Quando a gente continuar mantendo privilégios, sabe? E tirando direitos, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Rita, eu sei que você já trabalhou como jornalista em campanhas políticas e também em órgãos municipais, né? Aí na região do ABC.
eu queria que você me contasse primeiro um pouco sobre a experiência de trabalhar em campanha política. Como é que é esse trabalho, Rita? Eu que nunca tive essa experiência, gostaria, tenho muita curiosidade em saber como que é viver uma campanha. Como é que é, Rita? Eu vou falar uma coisa. Minha primeira experiência com campanha eleitoral foi em Itaquaquecetuba, tá? Tinha um prefeito lá de 2 mandatos e eu estava com um candidato num partido nanico, literalmente era um partido nanico, era um médico, nunca tinha sido político na vida. E assim, o camarada era conhecido por um projeto que ele tinha, o nome do candidato é Mamoru Nakashima, ele tinha um projeto de controle de natalidade, que ele fazia num clube japonês que tinha lá em Itaquá, que era o Kaikan. E ele era médico, inclusive ele era funcionário público, tá? Ele teve que se desvincular do trabalho dele para poder se candidatar. Então, assim, essa primeira campanha foi uma coisa, lavou minha alma, vou dizer assim, que o final lavou minha alma, mas o durante, meu amigo, a gente passou muitos perrengues. Primeiro, porque nós estamos contra um candidato da situação. Segundo, nós tínhamos um candidato da situação que queria vir para cima da gente com tudo e veio, tá? Então, assim, a gente teve cartaz queimado, eu ia levar o Mamoru, às vezes, em entrevistas, e você sabia que aquilo era uma carta marcada, entendeu? A gente tinha que desbancar o jornalista que estava entrevistando a gente, porque muitas vezes o jornalista era um camarada da situação. O cara só queria demolir o Mamoru. Só que, assim, é difícil você demolir uma coisa que você não tem como, né? Então, assim, ele tinha muita integridade, etc e tal, e assim a gente foi tocando. Resumindo, o resumo da ópera, quando chegou mais ou menos a umas 2 semanas da eleição, do primeiro turno da eleição, o Mamoru já demonstrava uma tendência de subida enorme, entendeu? Ele já tinha uma curva ascendente na pesquisa eleitoral. E a gente estava tentando demonstrar isso, aquela coisa, porque também tem essa, né? Você está lidando com muitas frentes, não é só... O pessoal pensa em campanha eleitoral, pensa nesses chatos que ficam passando na rua, enchendo o saco, panfletando, etc. Isso aí, cara, é uma mínima parte da campanha. É uma mínima parte. Você tem que fazer o seu candidato aparecer onde der. Você tem que usar... Na época, foi quando a gente começou a usar rede social para fazer a campanha. Isso que eu ia te perguntar. Foi quando a gente começou a usar Facebook, cara. Era uma coisa incipiente ainda, entendeu? Ainda era aquela coisa assim, é para você ter amiguinho. Não é para você ter amiguinho. Foi quando a gente começou a realmente trabalhar a rede social. E foi muito, muito, muito trabalhoso e prazeroso. E a gente criava postagens do Mamoru, entendeu? Uhum. Que eu queria saber o que você fazia a parte da assessoria de comunicação, produção dos textos institucionais, como é que era assim? Eu fazia tudo. Na verdade, eu fazia tudo. A única coisa que eu não fazia, entendeu, era criar, vamos dizer, as imagens, a parte de imagens que a gente usava. Mas de resto, eu era assessora do Mamoru, eu treinei o Mamoru, fiz media training com ele, porque ele tinha muita capacidade para falar, por exemplo, no Kaikan lá, no projeto dele, entendeu? Mas ele não tinha capacidade nenhuma para ir para uma rádio responder uma entrevista. Ele não tinha aquele jogo de cintura do político profissional, vamos dizer assim, tá? Então, assim, eu tive que fazer media training com ele. Foi bem difícil. Então, assim, de resto, eu fazia praticamente tudo com ele. E internet, meu amigo, tudo era eu que postava, entendeu? Você tinha que escolher o melhor momento de postar, tinha que escolher, não sei o que eu vou postar, o que vai impactar mais o público. E assim, cada vez que a gente postava uma coisa, a gente começou a ver o crescimento do Mamoru com a população, foi quando a gente começou com aquela coisa de postava, você percebia que, cara, era 1000 curtidas, entendeu? Entrava assim, quando você ia ver de novo, já tinha 3.000 curtidas num post dele. Então, assim, o cara começou a fazer um impacto via rede social. Foi aí que a gente começou a ver que tinha algum impacto a rede social, tá? Uhum. E aquela coisa de andar na rua é legal, era muito bom. Aliás, o Mamoru era ótimo nisso. Ele não se esquivou em nenhum momento de nada que a gente pedia para ele fazer. Nada.
sabe? A gente fala, amor, você precisa estar às 5 horas da manhã na entrada da estação de trem de Itaquaquecetuba para falar com as pessoas. Às 5 horas da manhã, o Amor estava lá. A disciplina oriental, né? Exatamente. O cara ele era muito disciplinado. Aliás, sempre foi. Ele, como pessoa mesmo, ele era muito disciplinado. Quando chegou mais ou menos no final da campanha, aconteceu uma coisa que, assim, uma coisa que a gente tinha comentado no começo da campanha, porque a gente estava, como eu te disse, a gente estava contra a situação, né? E a situação era meio violenta, vamos dizer assim. E a gente comentou, mas e se atacarem o Amor? Falei, bom, se atacarem, vamos ver o que a gente vai fazer na hora, mas eu tenho certeza que se atacarem o Amor, eu ganho essa eleição. Umas 2 semanas antes, a gente já sabia que a gente ia para o segundo turno, tá? Umas 2 semanas antes do primeiro turno, a gente já sabia que a gente ia para o segundo turno. Atacaram o Mamoro, a comitiva dele, num bairro da cidade. Agrediram ele? Não, agrediram o pessoal todo, os cabos eleitorais, todo. Cara, a gente tomou pedrada, a gente tomou ovada, sabe? A delegacia era assim, tipo, perto do lugar que a gente foi agredido. Eu simplesmente enfiei ele dentro do carro, fui para a delegacia com ele. E de lá eu soltei a notícia. Falei, começa a espalhar na rede social que o Mamoro foi atacado no Caiuvi. Cara, o meu telefone nunca tocou tanto. Porque durante a campanha, o pessoal da região ali, que inclusive tinha TV, tinha rádio, tinha tudo lá perto, o pessoal não tinha dado muita bola, entendeu? Uhum. Cara, começou um festival de gente ligando. Mas o que aconteceu? Eu falei, vem aqui para a delegacia do Caiubi, e nós estamos aqui, estamos fazendo um boletim de ocorrência. E fizemos um boletim de ocorrência na delegacia, depois fizemos um boletim na federal, porque atacar um candidato político é crime federal. Polícia Federal baixou na cidade até as eleições. Cara, foi... Não, eu simplesmente naquele dia, eu lembro que o meu chefe, né, o dono da agência que eu trabalhava, ele falou assim, o que aconteceu? Não sei o que. Eu falei assim, aconteceu isso, isso e isso. Aí ele falou, mas o que você acha? Eu falei assim, eu acho que nós ganhamos uma eleição, cara. Assim, na boa, falei na boa pra ele. E de fato ganhou, né? Aí ganhou no primeiro turno. Olha só, Rita. Rita, e depois lá você participou das equipes em outras campanhas também? Sim, participei, 2012, 2014, 2016. 2016. Foi a última que eu participei, foi em 2016. E sempre municipal? Ou chegou a participar em alguma campanha? Deputado, 2014. 2014 foi para deputado. Federal, estadual e federal. E para esse ano não pintou? Ou é uma atividade que você não está mais disposta a Eu estou querendo manter um pouco. Na verdade, assim, eu estou querendo manter distância um pouco disso, tá? Porque, assim, ao mesmo tempo que a campanha... Eu gosto da campanha, entendeu? Eu gosto de fazer a campanha, eu acho legal. Mas, assim, é um negócio que é meio cansativo. Esse ano eu tive Covid, né? Então, não vou... Não, beleza. Não tive sintomas nem nada. Eu tive Covid, mas não tive sintomas, tá? Ai, que bom, que mas, boa assim, notícia, ficar longe... Eu prefiro ficar longe disso, tá? Mas, enfim, a pessoa também que realmente me chamava sempre para participar é um colega meu, inclusive um colega meu de classe e tal, faleceu esse ano, não de Covid, mas faleceu esse ano, bem mais novo que eu, mas assim, era uma pessoa sensacional e eu falei, putz, não é mais a mesma coisa, entendeu? Não seria mais a mesma coisa sem ele, para começar, né? E qual o nome realmente... dele? Fala o nome dele para a gente registrar, Rita. Elídio Moreira. Elídio Moreira, que ele tinha uma agência... Tá. O nome dele é José. Ele tinha uma agência, que é a NZ7, onde eu fiz várias revistas. Lembra que eu comentei lá que eu fiz várias revistas... Só um pouquinho. Vamos começar de novo. Revista para público interno, né? Tipo, revista para Petrobras, tal, foi com ele. E campanhas eleitorais também com ele. E também trabalhei dentro de prefeitura com ele. Calma, Rita, vamos só voltar aqui, porque cortou bem na hora que você falou o nome dele. Cortou aqui teve um corte. Então, para a gente registrar, qual que é o nome dele, Rita? Então, o nome dele é José Elídio Moreira. E o nome da agência que você... Tá. Ele foi meu colega de faculdade, o Zé Elídio. A gente trabalhou a primeira vez junto, logo depois que eu saí da revista dos eventos, eu fui para a NZ7
Aí a gente começou a fazer várias revistas. Fiz a revista do Objetivo, fiz a revista da Ginomoto, fiz revista para a Recap, que era da Petrobras, da Ródia, a companhia. Quer dizer, a gente fazia várias revistas voltadas para público interno e externo dessas empresas, tá? É jornalismo empresarial. Mas o jornalismo empresarial andou caindo bastante, a gente se afastou, eu continuei fazendo freelas. Muito trabalho e depois pouco... ele me chamou para a primeira campanha. Aí ele começou a trabalhar na Semasa, que é um serviço de meio ambiente lá de Santo André, esse meu amigo. E começou a fazer campanhas. Aí ele fez a segunda campanha dele, foi essa de... Na verdade, naquela ocasião, ele estava fazendo 4 cidades daqui de São Paulo, que era Itaquá, Paulínia, Pedreira e Mauá. Tá? Nós ganhamos as 4 prefeituras naquela ocasião, em 2012. Em 2016, a gente perdeu Mauá, aí a gente pegou uma campanha meio que o candidato era muito do safado, o cara só queria mesmo a parte da grana eleitoral, tá? É um camarada lá de Campos do Jordão, que está candidato de novo. Olha só, mas enfim. Olha só. É um absurdo, né? Não, é assim, você percebe, assim, porque a gente fazia as coisas, falava que você tem que fazer tal coisa, você percebia que o cara não estava fazendo nada, o cara não estava rodando nenhum dos jornais que a gente mandava para ele, entendeu? Aí você fala, opa, peraí, tem alguma coisa errada aí, né? Uhum. Quando você percebe que a pessoa não está nem aí, você fala, epa. Ainda, eu me lembro na época de ter comentado com esse meu amigo, falado, ele disse que camarada só quer pegar a grana do fundo eleitoral. Deve ser um bom negócio, ele não né? Tá fazendo nada. Ele insistia que ele estava em primeiro lugar na pesquisa. Sabe aquelas pessoas que falam, mas eu estou em primeiro lugar na pesquisa. Fala assim, não, cara, você não está, você está em 5º na pesquisa, larga a mão. Mas eu já fui prefeito, e daí? Não quero saber se você já foi prefeito, você pode ter sido Deus. Agora você é 5º lugar. Né? Então, assim, aquelas, sabe... Aí, no final da campanha, quando o camarada começou a soltar umas coisas assim, tipo, na rede social, o camarada soltando que ele queria trazer de volta o rodeio para Campos do Jordão, o rodeio tinha sido abolido na maior parte das cidades, entendeu? Por motivos óbvios, né? O camarada, não, vou trazer de volta. Nossa, cara. Aí que o cara caiu para 6º, entendeu? Você tem uma ideia. Ô, Rita, e você também tem uma experiência trabalhando em órgãos públicos, né? Como jornalista, me conta como é que é trabalhar num órgão público, na área de comunicação, porque você viveu um pouco dos dois lados, né? Nas publicações, no setor privado, né? Também tendo acesso a grandes empresas, conhecendo esse mundo corporativo, e de repente viver a comunicação no setor público. Como é que funciona, Rita? Olha, é difícil. Eu vou te falar uma coisa. Isso é jogo duro. Primeiro porque as pessoas, de um modo geral, inclusive quem está dentro das prefeituras, entendeu? Que no caso eu trabalhei em 3 prefeituras. Eu trabalhei em Itaquaquecetuba, a gente refez lá o setor de comunicação de Itaquaquecetuba. Eu trabalhei em Diadema, depois que eu saí de Itaquá, vim para Diadema, e trabalhei em Mauá recentemente. As 3 foram 3 coisas completamente diferentes. Itaquaquecetuba, eu tinha um prefeito que eu tinha acabado de fazer e a gente chegou e encontrou uma terra arrasada. O setor de comunicação era inexistente, cara. Não tinha nada. Não tinha, assim, uma publicação, não tinha nada. Ou seja, a gente teve que refazer praticamente tudo. A gente teve que botar Itaquaquecetuba no mapa, por bons motivos, porque por maus motivos você sempre tá lá, né? Aquela coisa, o camarada chegou, morreu não sei quem em Itaquaquecetuba. Eu falo, legal, vai pra delegacia e vê lá quem que é, porque na prefeitura você não vai saber quem é que morreu, quem é que deixou de morrer, meu amigo. Nem por quê, certo? Aqui não é crônica policial. Aqui você mostrar para as pessoas, entendeu? Que você tá ali para divulgar o trabalho da prefeitura em prol da população, nossa, é muito difícil. Aí eu encontrei, foi quando depois que a gente refez isso, eu saí de lá, porque o salário não era, né, nem perto do que eu estava acostumada, vim para Diadema, me chamaram, inclusive, aqui, aquela coisa assim, não foi por...
eu não fui uma indicação política, entendeu? Eu fui chamada pela minha parte técnica, pelo minha expertise técnica. Uhum. E eu tinha já tinha um setor de comunicação formado com vários jornalistas, porque assim, as prefeituras anteriores concursavam os jornalistas. Não era jornalista, não era indicação política, entendeu? Então os jornalistas estavam lá, era o camarada que está lá e pronto, acabou. Funcionário público, entendeu? E assim, não tive grandes problemas com os jornalistas, eu tinha mais problemas, entendeu? Justamente com os chamados comissionados, que os caras achavam que eles só tinham que entrar lá, sentar e ficar feito um bando de dois de paus enquanto o resto do mundo trabalhava para eles, né? O cara às vezes não sabia, mal sabia escrever o nome dele, mas estava lá porque, pô, ele andou com o prefeito, eu tinha que dar um cargo para ele, né? E, infelizmente, até acabar esta gestão que está agora, certo? Que destruiu a cidade, é isso que vai ter. Inclusive, eu fui saída, vamos dizer assim, da prefeitura de Diadema, porque por justamente falar assim, olha, você fez uma coisa que você não podia fazer. Eu tive coragem de chegar para o prefeito e falar assim, olha, você fez uma coisa que é um crime, certo? Se eu pudesse, eu te denunciava. Eu não posso porque eu estou presa a um contrato com você, tá? Mas que você fez uma coisa que é um crime, você fez. E assim, literalmente, nós estamos há 8 anos com um camarada que não no setor macro, né? Vamos destruir as coisas, em vez de tentar fazer alguma coisa realmente de útil. A impressão que eu falo para as pessoas que às vezes a impressão que eu tenho na política é que o camarada faz assim, esse brinquedo que ele tem, eu quero, mas eu não vou conseguir ter. Então eu vou destruir o brinquedo dele porque eu não consigo ter. Já que eu não posso ter, Sabe? então em vez ninguém de tentar vai ter, né? conquistar o seu próprio, a pessoa vai e destrói o do outro. E na terceira situação, que foi Mauá, foi uma situação, rapaz, essa foi um perrengue. Essa foi um perrengue. Porque assim, Mauá passou esse último mandato, tá? Primeiro porque o prefeito que entrou lá entrou e estava uma situação terrível, né? Porque assim, o prefeito que foi eleito em Mauá, eu não vou falar publicamente, mas vamos dizer assim que é um chefe de facção, tá? Vamos ser claros. E o cara foi eleito naquela onda do vamos tirar o PT e beleza. Ok. Mas, enfim, estamos tocando, né? O camarada foi um festival de caça o mandato dele, não caça o mandato dele, caça o mandato dele, não caça o mandato dele. Bom, enfim. No fim das contas, fizeram uma cassação, fizeram um impeachment dele na Câmara, entrou a vice. E com a vice trouxe uma equipe de comunicação dela. Ela falou, não vou ficar com a equipe que está aí, porque a equipe era a equipe dele, não é a minha equipe. E com essa equipe dela, uma das pessoas entrou em contato com esse meu amigo, que já tinha voltado para o Semasa, inclusive. Ele falou assim, tem a Rita, tal, não sei o que, é expediente nisso, não sei o que, entrei na equipe. Olha, literalmente, eu entrei em maio e saí em setembro, tá? Porque em setembro o tribunal trouxe o prefeito de Mauá de volta, que agora... Aí aquela coisa, ele mandou todo mundo embora de novo, né? Nossa, mãe. Assim, olha, eu vou te falar uma coisa, eu ainda tenho aqui um drive com todas as coisas que eu fiz durante o governo do cara. A gente fez campanhas sensacionais durante o governo do cara, durante o governo dela. Mas assim, entre ele e ela, eu não ficaria com nenhum dos dois, tá? Porque assim, ela é uma pessoa que foi colocada ali porque a filha dela não podia ser candidata, ela tinha um problema no TSE de outras campanhas, enfim. Ela acabou sendo, né, segurada por um mandato. Mas, assim, eu acho que tem umas pessoas que não deveriam nunca mais concorrer na vida, entendeu? E, enfim, entre os dois, entre o prefeito e a vice, eu não ficaria com nenhum dos dois. E parece que agora Mauá vai mudar tudo de novo, né? Vamos ver. Vamos ver. Pelo menos é o que eu estou sentindo. Ô Rita, saindo agora um pouquinho da política, eu sei que você gosta de escrever, que você escreve muito e muito bem. Me conta quais são as suas dicas para uma boa redação, Rita?
Olha, umas dicas para boa redação. Primeiro, conheça a sua língua. Quando eu digo conheça a sua língua, é o seguinte: a pessoa precisa se tocar que ela não pode usar palavras que ela não conhece, sabe? Ou que ela acha que o significado é uma coisa e é outro completamente diferente. Porque ela não está comunicando nada a ninguém e não está fazendo nenhum serviço para ninguém. Principalmente porque as pessoas confiam muito nessa coisa de olha, o que está escrito no Facebook desse jeito. Está escrito no Facebook e está escrito errado, né? Uhum. Porque assim, a pessoa tem Facebook, mas não consegue ter um dicionário em casa, né? É difícil. Começa daí. É aquela coisa, conheça a sua língua. A língua portuguesa não é tão difícil assim. E eu acho que a gente fica estudando muitos anos dessa língua para não conhecê-la. Começa daí. Uhum. Então, a gente precisa realmente tomar atento nisso. A segunda coisa, conheça o assunto sobre o qual você vai escrever. Não fala coisa na base do achismo, entendeu? Porque isso é muito perigoso, tá? É a tal da coisa assim que eu brinco, né? Eu sou blogueira, você sabe disso. Uhum. Isso aqui cura o câncer. Não, cara. Não é isso aqui cura o câncer, sabe? Você não sabe. Você não é médico para falar isso, né? Não fala isso. Não seja assim, né? Mas o que você vai fazer, né? Enfim, essa é uma das coisas. A terceira é o seguinte: faça frases com começo, meio e fim. E leia as suas frases antes de publicá-las. Se não fizer sentido, entendeu? Uhum. Aquela coisa assim, leia e tente entender, tente interpretar o seu texto, tá? Porque assim, obviamente, muita gente não vai entender, a gente sabe que o problema de interpretação de texto aqui é terrível no país, né? Uhum. A gente fala algumas coisas, a pessoa, não sei o que dizer, cara, não foi isso que eu quis dizer. Eu quis dizer outra coisa completamente diferente disso que você entendeu. Só que assim, eu não posso entrar no entendimento da pessoa. Mas assim, você tem que ser o mais claro possível, o mais conciso possível. E não estou falando só de texto longo ou texto curto, não, mas assim, eu acho legal as pessoas até escreverem textos longos. Mas assim, não seja maçante, nunca seja maçante. Se a pessoa achar no meio do caminho que o seu texto já começou a encher o saco, ela vai mudar, ela vai sair daí, entendeu? Ela vai. É a tal da história. Você está assistindo um programa de televisão, o programa começa a ficar chato, o que você faz? Você muda o canal, não é verdade? É o que acontece. Ô, Rita, o pessoal fala, eu ouço muito, mas porque o texto ou que mesmo na rede social tá, porque tá muito longo, não sei o quê. Você acha que, de certa forma, as pessoas também não estão com preguiça de ler? Porque antigamente as pessoas liam quantidades e volumes grandes de texto, né? Hoje em dia a pessoa acha que em 3 linhas vai estar tudo explicado. Não é bem assim, né? Não é assim. Definitivamente não é assim. Aliás, assim, se a pessoa acha que ela pode explicar alguma coisa com 3 linhas, ela não sabe, ela não está comunicando nada para ninguém. Tá? Mas tem gente que acha que está fazendo as influencers, né? As influencers, elas... fazendo um grande favor para o mundo, né? Não, assim, mas é aquilo que eu te falei, as pessoas deixaram de pensar. E por deixarem de pensar, elas deixaram de procurar mais informação. E aquela coisa assim, a rede social, desculpa, ela é muito boa, ela é muito democrática na hora de você passar a informação para o maior número de pessoas. Mas essa democratização, ela deveria vir acompanhada de meu amigo, procura mais, uma superfície. Você tem que então, a pessoa não vai... O problema é o seguinte, as pessoas estão preguiçosas. Elas estão preguiçosas, entendeu? Ela acha que... ela leu uma notícia e a pessoa falou entendeu? Hoje, por exemplo, nós estamos aqui fazendo uma briga aqui na rede social em favor do SUS, entendeu? Agora, vem as pessoas fazer um comentário, aí a pessoa, mas você viu não sei o quê? Aí ela pega e me passa uma notícia que não tem nada a ver, que ela não sabe nem onde ela leu. Uhum. Aí eu falei, cara, você leu o decreto? Você leu o negócio que o cara está querendo fazer? Você acha que isso está certo? Sabe? A pessoa não consegue, ela só fica naquela coisa, ela quer arranhar a superfície e achar que ela tem todo o conhecimento do mundo. Uhum. Sabe? E que ela pode decidir por todo mundo, e não é assim.
não é desse jeito que as coisas funcionam, a gente sabe disso. É. É muito difícil isso. Ô Rita, me conta um pouquinho do que você gosta de ler, de assistir. Olha, eu amo cinema, você sabe disso. A gente ficava às vezes conversando sobre isso, né? Sobre os filmes que eu gostava de ver, etc e tal. Bom, para começar é o seguinte, eu gosto de tudo, tá? Mas assim, no cinema eu não vou sair da minha casa para ver um filme que eu daqui a meia hora eu vou ver na minha TV, tá? Eu vou ver um filme que realmente eu precise ver uma imagem que seja, sabe, uma coisa que só vai curtir mesmo no cinema. Tipo, eu amo O Senhor dos Anéis, você sabe disso. Uhum. Então, assim, é um filme que assim, eu assisto hoje em dia na TV, mas aquela coisa, eu vi no cinema e aquilo é uma coisa que enche a tela, entendeu? Uhum. Você precisa ter tudo no cinema. Não adianta você ficar fazendo... eu vejo muito comentarista que eu falo assim, comentarista de telinha, né? O camarada não chegou a entrar numa sala de cinema nunca na vida dele, mas ele acha que ele conhece tudo, né? Então, assim, tem os grandes mestres que eu sempre vou ver, entendeu? Eu sempre vou ver Fellini, eu sempre vou ver Billy Wilder, sabe? Tem aqueles camaradas que você vai sempre assistir tudo deles. Uhum. Ultimamente eu ando assim, querendo muito mesmo, me prendendo muito nos roteiros dos filmes. Então, assim, o roteiro não é bom, cara. Desculpa, o filme não vai ser bom. Sabe? A não ser que o diretor seja muito foda e consiga consertar o roteiro. Mas, assim, tem que ter bons diálogos, tem que ter uma boa participação do ator ali, tem que ter, sabe? Não basta, vou fazer um monte de efeito especial e tudo bem. Não, não é assim. Não é por aí, sabe? Não é. O cinema não é só imagem, o cinema não é só texto, o cinema não é só ator, o cinema é uma união de todas essas coisas. Então, assim, eu gosto de ver filmes com bons roteiros. Aliás, tem um filme que me recomendaram esses dias, caramba, os 3 de... agora não vou lembrar. Ai, Jesus Cristo. Peraí, deixa eu pesquisar. Vou pesquisar no Google, tá? Pode pesquisar. Ô Rita, enquanto você pesquisa, vamos começar a caminhar aqui para o nosso final, mas eu, como jornalista investigativo, fiz uma pesquisa aqui, descobri que você, nos anos 80, né, por 10 anos atuou no teatro amador. Rita, me conta como é que é essa sua fase de atriz, mas como é que foi essa sua fase aí, trabalhando com teatro amador, aonde foi, como é que é? Conta aí esses... Esse é o meu lado artístico, tá? Na mesma época que eu estava no teatro, assim, como atriz, tá? E como produtora também. A gente, aquela coisa, fizemos peça infantil, fizemos peça adulta, fizemos um monte de coisa. Uhum. Eu também cantava num coral, de São Bernardo. Então, assim, o lado artístico, assim, você começa a procurar é aquela época que você começa a procurar saída. Você está com uns 20 e poucos anos, você fala assim, nossa, o que eu vou fazer agora da minha vida, né? Uhum. Então, assim, você começa... esse filme que eu estou falando, o texto é do Aaron Sorkin, que também fez o texto da rede social, fez o roteiro da rede social. E essa coisa de adorar cinema, adorar livros, eu queria transformar livros em peças, eu queria, sabe, cantar aquilo, enfim... É muito engraçado, porque sempre vai ter uma parte literária em mim, entendeu? Sempre vai ter uma parte literária. Eu não tenho capacidade para escrever uma obra longa, tá? Eu tenho capacidade para escrever artigos, eu tenho capacidade para muitas coisas, mas não para, nossa, vou fazer uma obra extensa, vou escrever o novo Ulisses, do James Joyce. Não é. Então, assim, quando eu vejo algum camarada que se destaca com roteiros, entendeu? Aí você começa a seguir o cara, que foi o caso desse Aaron Sorkin, que era o autor de uma série chamada West Wing, que falava dos bastidores da asa ocidental da Casa Branca, e, sinceramente, para mim, o cara mais fantástico dos últimos tempos, sabe?
Uhum. Porque, assim, ele realmente é aquele camarada que pega uma situação X, entendeu? E desvenda ela até dizer chega, tá? Para atingir o objetivo dele. E como atriz, eu gostaria de representar coisas assim, Aham. sabe? Gostaria muito de representar. Nossa, eu não estou conseguindo achar o filme que eu estou te falando. Puxa vida. É um filme que foi produzido para Netflix, mas eu não estou conseguindo achar. Que Ah, droga. mas depois você me manda, eu coloco lá o. Depois eu te mando. Tá bom, depois eu te Ô mando. Rita, então vamos finalizando aqui nossa conversa. Eu tenho mais uma perguntinha aqui, quer saber o seguinte: qual é a origem do sobrenome Paladino? É, da parte de pai, de mãe, e que é sobrenome, de que origem de qual país? Os dois são italianos, tá? A minha mãe é Paladino, o meu pai é Franco, tá? O meu pai, na verdade, é a primeira geração de brasileiros, da família dele. Ele nasceu em Pederneiras, São Paulo. Uhum. A minha mãe nasceu, por um acaso do destino, ela nasceu na Itália, tá? Mas foi só por um acaso do destino, porque a família dela já morava aqui, minha avó estava grávida, foram viajar para lá e ela acabou, como é que se diz? Ela acabou Na- nascendo lá, tá? Uhum. Mas foi por um leve acaso do destino. Tanto que a coisa mais engraçada era que a minha mãe, ela foi registrada duas vezes. Foi registrada na Itália e depois de um ano que ela tinha nascido, ela foi registrada aqui no Brasil. Então, o Olha, registro brasileiro dela era de um ano depois que ela nasceu, era de 1927. olha só, olha. Então, assim, é uma coisa bem engraçadinha mesmo. Olha, e você chegou já lá a conhecer a cidade da sua família, Paladino e Franco? Conheci muito brevemente. Assim, a minha avó nasceu em Roma, né? E ela nasceu perto de Trinità dei Monti. Então, assim, conheci Roma, conheci a casa onde ela nasceu. Depois, assim, ela se criou em Marsella. Então, assim, eu conheci Marsella também. Minha avó falava vários idiomas, entendeu? Acho que a veia do vamos viajar pelo mundo foi daí que nasceu, tá? Porque todo mundo na família sempre gostou de viajar e sempre gostou de ter contato com o estrangeiro. Ah, Então, a minha avó falava muitos idiomas, mas de ouvido, só de pra você ter uma ideia, né? Ela é tão esperta que acabava aprendendo só de ouvir o idioma. ó. Ô, Rita, e vamos registrar então aqui o nome da sua mãe, do seu pai e da sua avó também. Ó, a minha mãe chama Leda Paladino, meu pai era. Ó, agora você vai quebrar os dentes, tá? É Hildeburg Franco, Olha, mas tá? então soletra. Hildeburger. Não, Burque, que. É Aqui. Ildeburque. A coisa mais engraçada era meu pai falando que ele falava assim: os meus filhos vão ter nome de gente normal. Mas tem algum significado ou é junção de Não, outros nomes? na verdade é sacanagem mesmo, que era para ser Hindenburg, tá? Meu avô era meio megalômano, queria dar o nome do dirigível, né? E eu queria que o meu pai chamava Hindenburg, então não. Virou Hildeburg, porque o cara não entendeu nada e fim de papo, pronto. Por isso que ele falava assim, meus filhos vão ter nome de gente normal. Aí ficou, né? Tanto que os filhos dele eram tudo, era Leda, Leonardo, Ana Lúcia, Maria Rita, enfim. Ô, Rita, mas o seu pai tinha algum apelido? Book, meu pai chamava. Hoje a gente chamava de. A gente brincava com meu pai que a gente falava que a minha mãe não era a senhora Franco, ele era o seu Ledo, entendeu? Porque ele Ah, obedecia ela em tudo. fazia muito bem. Seu pai e sua mãe são vivos ainda? Não. Faleceram quando eu tinha 17 anos. Faleceram bem cedo. Eles morreram bem jovens. Ó, Bem jovens. meus sentimentos. Rita, e o nome da sua avó, que você falou que falava vários A minha, idiomas? a minha avó era Bianca Innocenti Paladino.
Ó, belo nome, hein? Inocente. E o meu avô era o Pascoal Paladino, né? Ah, Meus avós paternos, eu não tive contato com eles. Mas, assim, os meus avós maternos, eu tive bastante contato e eu falo para as pessoas que eu tive uma infância feliz, que meu avô era inventor, né? Pascoal era inventor. E ele tinha uma fábrica de brinquedos, então nunca faltou brinquedo para mim. que legal, que legal. Rita, então vamos finalizar aqui nossa conversa. Primeiro, Vamos sim. eu gostaria de agradecer muito a você por prestigiar aqui o podcast, por compartilhar suas histórias, né, e disponibilizar um pouco do seu tempo para conversar comigo. Mas antes, eu gostaria de agradecer também a todos os ouvintes que acompanharam até aqui essa ótima entrevista com a Rita, a família Paladino Franco, né, que com certeza vai ouvir essa entrevista até o Opa, final, né, Rita? Eles vai com sim. certeza vão prestigiar. Agradecer a todos que acompanharam até aqui. E Rita, para finalizar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem final, que pode ser um pensamento, uma reflexão, uma ideia, enfim. Por favor, deixe seu recado final, Rita. Olha, o meu recado final é uma coisa que tem passado muito pela minha cabeça nesses últimos tempos. Eu vendo tantas pessoas falando barbaridades por aí. A questão aqui é a seguinte, gente, o que nós vamos deixar para os nossos filhos? Que mundo que nós queremos deixar para os nossos filhos? Será que realmente nós queremos que os nossos filhos passem todas as coisas que nós estamos passando, que nós estamos vendo as pessoas passarem? Ou nós queremos deixar um mundo melhor para eles? Eu acho que a gente precisa realmente se reinventar nesse sentido. Nós temos que melhorar. Não podemos ficar presos na mesquinharia do se tá bom para mim, tem que estar bom para todo mundo. Tá? Às vezes não tá bom para todo mundo. Aliás, na maior parte das vezes não está. Então, vamos pensar que mundo nós queremos deixar para os nossos filhos. É isso. Muito obrigado por deixar essa ótima mensagem final. Queria registrar aqui meu agradecimento mais uma vez. Deixar Eu que agradeço. Um beijão para você, um beijo para toda a sua família e tchau, Rita! Tchau! Tchau, Paulinho!